Você já imaginou ver alguém caminhando sobre as águas? Pedro viu Jesus fazer isso e até tentou ele mesmo. Mas o que aconteceu quando o medo tomou conta? Não perca essa história incrível e emocionante de fé, coragem e a ajuda de Jesus em meio à tempestade. Descubra como Jesus salva seus amigos quando tudo parece perdido e aprenda a confiar no poder dele. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história de Jesus andando sobre as águas. Era um dia especial, cheio de ensinamentos e milagres, quando Jesus pediu aos seus discípulos para entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia. Ele, por outro lado, ficou para trás, subindo sozinho a uma montanha para orar. Enquanto o barco navegava para o outro lado, algo incrível estava prestes a acontecer. Durante a noite, uma forte tempestade começou a se formar. Os ventos ficaram mais intensos, e as ondas se tornaram grandes e perigosas. Os discípulos, que eram pescadores experientes, começaram a ficar assustados. Embora já tivessem enfrentado tempestades antes, essa parecia diferente, mais forte, e eles estavam cada vez mais preocupados. Imagine como estavam se sentindo. O vento uivava tão alto que era difícil escutar qualquer coisa. As ondas batiam contra o barco, fazendo-o balançar de um lado para o outro. As estrelas estavam escondidas pelas nuvens escuras, e tudo ao redor era assustador. Eles seguravam com força as cordas do barco, tentando manter o equilíbrio, mas sabiam que sozinhos não conseguiriam resistir por muito tempo. Enquanto a noite avançava e a tempestade ficava ainda mais forte, os discípulos se desesperavam. Eles se perguntavam onde estava Jesus. Ele sempre sabia o que fazer, mas agora eles estavam sozinhos em meio à tempestade, longe da terra firme. Foi então, no meio da escuridão e do barulho das ondas, que algo inesperado aconteceu. Ao longe, no meio do mar, os discípulos viram uma figura se aproximando. Era alguém caminhando sobre a água. Mas quem poderia fazer isso? Eles não acreditavam no que estavam vendo e, assustados, começaram a pensar que era um fantasma. O medo tomou conta deles. Com o coração acelerado e os olhos arregalados, eles começaram a gritar. Mas, no meio de toda aquela confusão, uma voz calma e poderosa ecoou sobre as ondas: "Tenham coragem. Sou eu. Não tenham medo." Era Jesus. Ele estava andando sobre a água em direção ao barco. A princípio, os discípulos ficaram tão espantados que nem sabiam o que dizer. Como alguém poderia caminhar sobre o mar, em meio à tempestade, como se estivesse andando sobre o chão? Mas, ao ouvirem a voz de Jesus, perceberam que não era um fantasma. Era o Mestre, vindo ao encontro deles em meio à tempestade. Pedro, um dos discípulos, era sempre corajoso e curioso. Ele olhou para Jesus e, cheio de fé, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." Imagine a coragem que Pedro teve para fazer esse pedido. Ele acreditava que, se Jesus podia andar sobre as águas, ele também poderia, se Jesus o chamasse. Jesus olhou para Pedro e disse apenas uma palavra: "Venha." Com o coração batendo forte, Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Por um momento, ele se sentiu seguro, como se estivesse andando em terra firme. Mas, ao sentir o vento forte e ver as ondas gigantes ao seu redor, Pedro começou a duvidar. Seu coração se encheu de medo, e ele começou a afundar. Pedro, desesperado, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, puxando-o para cima. Com um olhar amoroso, Jesus disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Mesmo em meio à tempestade, Jesus nunca deixou de cuidar dos seus discípulos.
Ele levou Pedro de volta ao barco, e no momento em que os dois entraram, algo incrível aconteceu: o vento parou. As ondas se acalmaram, e a tempestade desapareceu. O mar, que antes parecia tão perigoso, agora estava tranquilo e sereno. Os discípulos, ainda impressionados com o que haviam acabado de testemunhar, caíram de joelhos diante de Jesus e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O que podemos aprender com essa história? A história de Jesus andando sobre as águas nos ensina muitas coisas importantes. Primeiro, nos lembra que, mesmo nas tempestades da vida, Jesus está sempre conosco. Não importa quão grandes sejam os problemas que enfrentamos, Ele pode nos alcançar e nos ajudar. Também aprendemos que a fé é essencial. Quando mantemos nossos olhos em Jesus, podemos superar os maiores desafios. No entanto, quando deixamos o medo e a dúvida tomarem conta, começamos a afundar. Mas, assim como fez com Pedro, Jesus sempre está pronto para nos salvar quando clamamos por Ele. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até a próxima aventura!